Olá, amado irmão, amada irmã em Cristo Jesus, graça e paz a todos. O projeto Auxílio ao Mestre está de volta e hoje estaremos estudando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical da revista da CPAD. Amados, eu quero agradecer de antemão a sua oração. Até aqui, o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado graça, temos superado as dificuldades, os momentos de dor, de angústia, os momentos de aflição. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Se não fosse as suas orações, o seu apoio, meu irmão, nós já teríamos parado no meio do caminho. Mas até aqui conseguimos chegar pela graça, bondade e misericórdia do nosso Deus. E o nosso propósito é auxiliar os nossos amados professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Trata-se de um projeto que não tem fins lucrativos, mas também não é de graça. Por que assim afirmo? Não tem fins lucrativos, porque eu não recebo nada para fazer esse trabalho. Mas também não é de graça, porque o meu Senhor Salvador Jesus já pagou o preço lá na cruz do Calvário. Nada do que eu fizer aqui vai justificar dele me pagar novamente, porque ele já fez por mim. O meu nome está escrito no livro da vida. E é com muita alegria, com muito prazer e satisfação que eu venho aqui mais uma vez ministrar a lição da Escola Bíblica Dominical. Que você, amado professor e professora, nunca perca isto de vista. O trabalho que você está prestando para o Senhor, ele já foi pago. Amém, amado? Ele não é de graça. Jesus já conquistou e pagou o preço do seu trabalho lá na cruz do Calvário. E tudo o que fazemos é como uma expressão de gratidão e adoração por tudo que ele fez por nós. Vamos lá então, lição de número 4. O Senhor e Salvador Jesus Cristo. O assunto de hoje envolve o tema Cristologia, que é a doutrina que fala acerca de Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Esta lição nós iremos compreender que ele é Senhor e Salvador, embora muitos aceitem Jesus como o Salvador, aquele que perdoa os pecados, aquele que escreve o nome no livro da vida, aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que nos leva para o céu. Mas muitos desconhecem o Senhor Jesus na qualidade de Senhor. Amados, nós precisamos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Como Salvador, toda a humanidade está preparada, todos os homens estão desejosos de tê-lo. Mas como Senhor, é aquele que exige resultado, é aquele que estabelece regras, é aquele que estabelece um padrão de conduta, é aquele que cobra e exige resultados. Porque ele investiu em você e em mim, e ele espera resultados. Vamos então à introdução da nossa lição. A história secular já admite que Jesus foi um personagem histórico que existiu. Para nós cristãos, ele é muito mais que um mero personagem histórico. Ele é alguém que mudou a história da humanidade, tanto neste mundo quanto na eternidade. A história secular, meu amado, ela reconhece historiadores não cristãos. Flávio Joséfo, ele era judeu, ele não era cristão, mas ele fala de Jesus que foi crucificado. Então há outros escritores também que não eram cristãos,
que falam de Jesus enquanto homem que viveu ali na Galileia, em Israel, em Jerusalém. Então a história reconhece que ele é um personagem histórico e não fictício. Mas para mim, para você, que somos servos de Deus, ele é muito mais do que um personagem histórico. Ele é o homem que mudou a história da humanidade. A história da humanidade passou a ser antes de Cristo e depois de Cristo. E ele mudou a história da humanidade não só dentro dessa dimensão física na qual nós vivemos. Jesus mudou a realidade do homem também dentro da dimensão do mundo espiritual. Eu estava sentenciado à perdição, ao inferno. Você estava sentenciado ao inferno. Então Jesus mudou a minha vida aqui neste mundo físico, mas também Jesus mudou o meu destino final no que diz respeito à eternidade. Jesus, ele mudou a história. E ele não é somente um personagem histórico, ele dita a história, porque ele é Senhor, soberano sobre todas as coisas. Ele anuncia o fim antes do começo. Esse é o Jesus que nós cremos. Esse é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, no qual cremos, acreditamos e confiamos as nossas vidas. Vamos, meu amado, ao tópico de número 1 da nossa lição: o Filho unigênito de Deus. Vamos estudar à luz das Escrituras o que a Bíblia fala desse título, o que significa o Filho unigênito de Deus. Este será o foco desse nosso primeiro vídeo relacionado a esse primeiro tópico. Vamos lá, subtópico de número 1, o Filho de Deus. Jesus faz parte da Trindade. Ele sempre existiu, pois sempre foi Deus. Quando a Bíblia se refere a ele como Filho de Deus, precisamos compreender que isto não significa que ele foi criado, mas que o referido termo diz respeito à forma como se dá a relação da Trindade. Meu amado, Jesus, o Filho de Deus, nós precisamos entender esse termo. Algumas interpretações errôneas e equivocadas deixam a entender que Jesus ele foi criado por Deus e Filho de Deus. Mas não é bem esse termo que a Bíblia apresenta. Quando a Bíblia apresenta Jesus como Filho de Deus, ali está dizendo a relação da Trindade. Como a relação da Trindade ela está em harmonia e como cada personagem, cada pessoa dessa Trindade é apresentada e como elas se relacionam entre si. Então, quando fala Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, não está dizendo na categoria de, vamos dizer, de hierarquia, que primeiro vem o Pai, depois o Filho e depois o Espírito Santo. A linguagem ali adotada é uma linguagem que aponta a forma de relação entre as três pessoas da divindade que constituem um único Deus. Então, meu amado, ele não é Filho de Deus no sentido como nós compreendemos, como eu tenho meu filho, que é fruto da minha união com a minha esposa e dali nasceu meu filho. Não é dentro desses termos que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia fala o Filho de Deus, ela está se referindo à forma como se dá ao relacionamento e à relação entre as três pessoas da Trindade. Nenhum é maior que o outro, mais importante. É apenas uma forma para que eu e você possamos compreender.
Mas Jesus, ele não é gerado e não foi criado por Deus. Ele sempre foi Deus, ele sempre existiu na qualidade de Deus. Amém, meu amado? Vamos então ao momento de reflexão. Na qualidade de Filho de Deus, Jesus sempre existiu e a ele competiu a tarefa de morrer pelos pecadores. Ao Pai coube a parte de amar o pecador e ao Espírito Santo a função de convencer o pecador dos seus pecados. Trata-se de uma missão onde cada pessoa da Trindade teve o seu papel bem definido. Observa, no ato da salvação, nós observamos as 3 pessoas da Trindade com papéis muito bem definidos, mas em perfeita harmonia. O Pai, compete ao Pai amar o pecador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O papel do Pai foi amar. O papel do Filho foi morrer pelo pecador. E o papel do Espírito Santo foi convencer o pecador. O Espírito Santo, me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que nós percebemos? Que na relação da Trindade, cada pessoa ali teve o seu papel muito bem definido, na mais perfeita harmonia: o amor, o sacrifício e o convencimento. Deus era o amor, o Filho, o sacrifício, e o Espírito Santo, o convencimento. Amém, meu querido? Então nós percebemos ali a relação entre as 3 pessoas da Trindade, todos um único Deus, porque nós somos monoteístas. Nós cremos em um único Deus subsistindo em 3 pessoas com características e personalidades distintas. Assim cremos e assim vivemos. Vamos lá, meu amado, subtópico de número 2, significado. Qual é o significado aí de Filho de Deus? Quando Jesus se declarou como o Filho de Deus, ele estava deixando claro que ambos possuíam a mesma essência e natureza. Quem o visse estava, na verdade, vendo o próprio Deus, pois ambos eram a mesma pessoa, conforme ele mesmo afirmou. Quando Jesus dizia que ele era o Filho de Deus, ele estava dizendo que ele era da mesma substância, da mesma essência que o Pai. Amém, amado? Ele não quis dizer que ele era Filho de Deus na qualidade como nós entendemos. Porque, observe, no nosso mundo físico, algumas questões são muito diferentes no mundo espiritual. No nosso mundo físico, aqui foi dado à mulher, ao gênero humano, na pessoa da mulher, a capacidade de gerar vida dentro de si. Os anjos não geram anjos, os anjos foram criados. A questão da paternidade e a maternidade, no sentido de gerar uma outra vida a partir da união de macho e fêmea, se dá aqui no mundo físico que nós vivemos. São as leis da biologia. Macho e fêmea unidos que geram uma outra vida. Macho com macho não gera vida, fêmea com fêmea não gera vida, é um macho e fêmea que vão gerar uma outra vida. No mundo espiritual, anjo com anjo não vai gerar anjo. Na verdade, a Bíblia fala que os anjos nem sexo têm.
Eles não casam nem se dão em casamento. Ali no mundo espiritual é uma outra lei que rege o mundo espiritual. Quando Jesus se apresenta como o Filho de Deus, ele está dizendo que ele é igual a Deus, que ele é Deus em essência. Ele diz uma certa feita para um dos seus discípulos, para os seus apóstolos, em João capítulo 14, no versículo 7. Eu quero compartilhar com você. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus estava dizendo para os apóstolos em João capítulo 14, versículo 7, que se eles conhecessem a ele, a Jesus, eles também conheceriam o Pai, porque ele e o Pai eram a mesma pessoa. Ele não estava querendo dizer uma linguagem conforme nós entendemos pai e filho. A linguagem que Jesus está dizendo, que ele e o Pai possuem a mesma essência, a mesma substância, o mesmo poder e a mesma glória. Ele veio como homem, mas ele não deixou de ser Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. E ambas as naturezas não interferiam uma com a outra. Amém, meu querido? Então Jesus disse: se vocês me conhecessem quem eu sou, vocês conheceriam também a Deus, ou seja, conheceriam a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto, porque quem vê a mim, vê o meu Pai. Jesus estava falando para os discípulos numa linguagem que os discípulos pudessem compreender, que ele era Deus em forma humana. Amém, meu querido? Está clara essa questão? Que a questão de filho, ela não é na forma como nós temos e entendemos. As leis que regem o mundo espiritual são diferentes das leis que regem o mundo físico no qual nós vivemos. É por isso que Jesus, quando ele falava de verdades espirituais, ele procurava usar um ponto de partida a partir da realidade do ouvinte, para que ele pudesse compreender as verdades do mundo espiritual. Quando ele vai tratar, por exemplo, com pessoas do campo, ele usa uma linguagem, uma parábola, dizendo que eis que o semeador saiu a semear. Ali ele estava dizendo sobre o efeito da palavra na vida das pessoas. Então, quando Jesus se apresenta como o Filho e fala do Pai, ele está falando numa linguagem que nós possamos entender que ele é da mesma natureza, a mesma essência e substância que Deus, que ele e Deus são a mesma pessoa. Amém? Vamos prosseguir então. Subtópico de número 3. Significado de unigênito. O termo indica que ele é único em forma, substância e essência idêntica à do Pai. Todos que aceitam a Jesus como Salvador passam a ser chamados filhos de Deus. O homem foi feito à semelhança de Deus, enquanto Jesus não foi feito e nem criado. Ele é a exata e perfeita imagem de Deus, pois ele é Deus. O termo unigênito, ele é a união de duas palavras, é único e primeiro. É um único filho e primeiro filho.
Então, o termo unigênito quer dizer que ele é o único Filho de Deus, em essência, em qualidade, em substância. Ele é idêntico, ele é Deus. Não é no termo como nós, quando aceitamos a Jesus, foi nos dado a todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus. E a Bíblia fala lá em Gênesis que façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Com Jesus é diferente. Ele não foi feito conforme a semelhança de Deus no sentido de criado. Ele sempre foi Deus, ele sempre existiu e ele sempre possuiu a essência, a substância e a natureza de Deus, porque ele é Deus. Então nós somos o quê? Recebemos a Jesus e somos feitos e considerados como filhos de Deus. Mas no caso de Jesus, ele é unigênito, é único e primeiro, na forma, na substância e na essência de Deus, porque ele é o próprio Deus. Amém, amado? Então nós precisamos entender muito bem essas questões para não fazermos confusão. Algumas pessoas pensam erroneamente que Jesus passou a ter vida ou a existir a partir do útero de Maria, o que é um equívoco. Ele sempre existiu porque ele sempre foi Deus, sempre será. Porque todas as coisas foram feitas nele, por ele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito seria feito. Vamos lá, meu amado, ao tópico de número 2 da nossa lição. A deidade do Filho de Deus. Nesse segundo tópico, nós iremos falar sobre a natureza divina de Jesus. Amém, amado? A natureza divina do Filho de Deus. Subtópico de número 1. O Verbo de Deus. João capítulo 1, versículo 1. Dentre todos os evangelhos, o de João é o que mais trata da divindade de Jesus. Ele teve do Espírito a revelação da pessoa de Jesus no ato da criação, pois assim escreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem escreve o Evangelho aí é João. E lá no começo do Evangelho de João, ele põe assim, no começo, no princípio. Eu posso dizer que, de certa forma, João está se referindo ao livro de Gênesis, porque lá no livro de Gênesis está o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ali João, ele lá no seu evangelho, ele já entra, no princípio era o Verbo. Ele quer dizer que Jesus participou da criação, que nada do que foi criado poderia ser criado se não fosse nele, por ele e para ele. Então João, no evangelho de João, ele é dentre os 4 evangelhos, aquele que trata da natureza divina de Jesus. E nós precisamos lembrar que esse João é apóstolo de Jesus, não João Batista, mas João apóstolo. Ele estava entre o grupo de apóstolos mais próximo de Jesus, eram 3. Desses 3, João era o mais próximo de Jesus. A liberdade que ele tinha com Jesus era tão grande que ele reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. E lá na ilha de Patmos, a visão que João tem é de Jesus, mas não aquele Jesus que passou por aqui, mas aquele Jesus que agora estava com um corpo glorificado. E na visão que ele tem lá em Apocalipse, quando ele estava na ilha de Patmos, a visão foi tão grande, tão
poderosa da glória que ele caiu e desfaleceu, porque Jesus estava ali com o corpo cheio de glória. E ele dá a descrição. Nós precisamos entender que dentre os evangelistas, João é o que teve a maior compreensão da natureza divina de Jesus. E ele escreve: no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Amém? João deixa isso muito claro. Aí eu faço aqui uma reflexão. João estava parafraseando o livro de Gênesis, refutando assim a corrente teológica que negava a divindade de Jesus. Ele não só afirma que Jesus estava presente de forma atuante no ato da criação de todas as coisas, como também afirma que todas as coisas foram feitas nele e por ele e para ele, e sem ele, nada do que foi feito poderia vir a existir. Meu irmão, só pode afirmar isso quem teve de Deus uma revelação. E João, ele não dá palpite, ele faz afirmação. E o evangelho de João foi para refutar as falsas ideias e teorias, dizendo que Jesus não era Deus, que Jesus era humano. Então João vem trazendo a resposta e ele vem ali parafraseando o Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento está: no princípio criou Deus os céus e a terra. E João começa: no princípio era o Verbo. Então João mostra que Jesus Cristo, ele estava atuante no ato da criação. Ali fala que o Espírito se movia sobre a face das águas. Fala, a palavra de Deus ali escrita é Elohim. E esta palavra, a tradução dela é plural e não singular, se referindo a mais de uma pessoa. Amém, meu querido? Então João teve um entendimento e uma revelação que lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, estava Jesus atuando e operando, criando todas as coisas no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. E no sétimo dia é o tempo em que ele para e descansa. Não que ele estivesse cansado, mas no sentido de parar o ato da criação, porque tudo já estava perfeito conforme ele havia planejado. Tá claro aqui, meu querido? Vamos então no subtópico de número 2, reações à divindade de Jesus. Não é de se estranhar a reação opositora dos judeus concernente à divindade de Jesus, pois os próprios apóstolos, em dado momento, semelhantemente, não possuíam uma definição exata de quem ele era. Só após a ressurreição de Jesus é que os apóstolos começaram a compreender melhor sua divindade. Quando Jesus fala, quem vê a mim, vê o Pai. Um dos apóstolos virou para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e será o suficiente, então nós creremos em Ti. Naquela hora, imagina Jesus trabalhando com os 12 apóstolos, andando com eles 3 anos e meio, e agora quando Jesus está perto de partir, que ele fala do Consolador, que viria, que ele morreria na cruz, quando ele está chegando no final da graduação, da colação de grau dos apóstolos, eles levantam de lá e falam: mostra-nos o Pai e será o suficiente para crermos em Ti. Meu irmão, era uma situação de dar desânimo. Era uma situação para dar desânimo. Jesus vira para os apóstolos e fala: olha, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês me pedem, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim,
vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Os discípulos não entendiam a divindade de Jesus. Uma certa feita, Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas que havia de vir. E Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Eu não quero saber da opinião dos outros, eu quero saber da opinião de vocês. Quem eu sou para vocês? Aí Pedro se levanta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu amado, nem os discípulos entendiam na essência quem era Jesus na sua natureza divina. Não é de se admirar que muitos judeus, eles achavam que Jesus estava blasfemando quando ele dizia ser filho de Deus, no sentido, para o judeu, o entendimento é que ele estava dizendo que ele era Deus, não era filho conforme nós aqui entendemos. Eu já expliquei. No mundo espiritual, as leis que regem o mundo espiritual são diferentes das leis que regem aqui o nosso mundo físico. Lá é uma outra dimensão e nós estamos em uma dimensão diferente. Mas o judeu entendeu, o judeu é monoteísta. Jesus libertou o judeu da idolatria quando mandou eles para o cativeiro babilônico. Mas para os judeus entender e aceitar que Jesus era Deus, na cabeça deles era como se existisse dois deuses, porque um era o Filho e o outro era o Pai, então eram dois. Mas na verdade, tanto Jesus como Deus eram a mesma pessoa. Os judeus não conseguiram entender, os apóstolos também não conseguiram compreender. Eles começaram a entender melhor e compreender melhor a divindade de Jesus, que ele era Deus, a partir da sua ressurreição. Aí é por isso que João escreve lá no seu evangelho: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Agora ele tinha uma revelação mais plena, mais exata. Eu deixo com você aqui uma reflexão sobre esse tema. Jesus, certa feita, afirmou: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. João, capítulo 16, versículo 12. Percebe-se que a revelação de Deus se dá de forma gradativa e à medida que alcançamos a maturidade cristã. Jesus, no meio dos apóstolos, ele quis dizer: olha, eu tenho muitas coisas para falar para vocês. Eu tenho muita coisa a revelar para vocês, mas eu não posso falar agora, porque vocês ainda não podem suportar, vocês não vão compreender. Se eu falar todas as verdades, vamos dizer uma coisa, vocês vão entrar em parafuso. Meu amado, assim é a revelação de Deus. Ela se dá de forma gradativa e o conhecimento dos apóstolos também se deu de forma gradativa. Os mesmos apóstolos que fugiram da crucificação, quando Jesus foi crucificado, somente um apareceu, foi João. João, aquele que nunca abandonou Jesus, correu todos os riscos. Pedro também, ele foi até a casa ali do sumo sacerdote Caifás. Mas ele depois voltou para trás, mas João não. João permaneceu do lado dele, foi à casa, foi testemunho ocular daquele julgamento fraudulento, e ele também participou da crucificação. E os outros ficaram com medos, escondidos. É tanto que lá em Atos dos Apóstolos fala que ele entrou ali onde eles estavam reunidos e todos pasmaram, ficaram assustados. Me desculpe, não é? Em Atos dos Apóstolos faz menção isso, mas nos evangelhos também faz menção, que eles achavam que tratavam de um espírito, estavam todos atemorizados e com medo de serem os próximos a serem crucificados. Mas esses homens, após o entendimento da natureza divina de Jesus, que ele era Deus, esses homens, eles pregavam com fervor, com ousadia. E há um livro maravilhoso que relata a morte dos apóstolos. Pedro morreu, segundo a história,
pendurado numa cruz de cabeça para baixo, porque ele se dizia não ser digno de morrer semelhante ao mestre dele. Todos eles foram martirizados, morreram assassinados, exceto João. João não foi por falta de tentativa. Segundo a história, ele foi jogado dentro de um caldeirão fervente de azeite. E depois, quando o jogaram lá, quando tiraram, abriram o caldeirão, João estava inteiro, intacto, vivo. Percebendo que não conseguiam matá-lo, mandaram-no para a ilha de Patmos, para que ele fosse morto pelas feras que lá tinham. É a mesma coisa que mandaram ali para a Amazônia, para a África, ali onde tem leões, bestas feras. E ele não morreu também na ilha de Patmos. O que eu entendo com isso? Que o nosso Deus, a qual nós servimos, ele é poderoso para nos guardar das forças malignas, da maldade humana e dos intentos de Satanás contra as nossas vidas. Amém, amado? Então encerramos aqui o segundo tópico da nossa lição e nós já vamos entrar, meu irmão, no tópico de número 3 da nossa lição, cujo título é A Humanidade do Filho de Deus. Vamos abordar nesse tópico a humanidade de Jesus. Eu vou experimentar hoje, em caráter especial, fazer os 3 tópicos em um vídeo único, não mais aquele vídeo dividido. Eu comecei fazendo 3 vídeos, depois eu coloquei dividido em 2 vídeos e hoje eu vou experimentar colocar em um único vídeo, porque a aula hoje, Cristologia, não é um tema que foi abordado pelo comentarista extenso. Ele é um tema muito extenso, mas o comentarista ele o fez de uma forma mais reduzida. Então eu vou seguir a estrutura apresentada pelo comentarista da revista. Vamos lá, tópico de número 3, a humanidade do Filho de Deus. Subtópico de número 1, e o Verbo se fez carne. Jesus não passou a existir a partir do ventre de Maria. Ele sempre existiu, pois sempre foi Deus. Ao tomar a forma humana, ele não deixou de ser Deus. Na verdade, ele se esvaziou a si mesmo e não fez uso dos atributos da divindade. Quando João fala, e o Verbo se fez carne, João está dizendo que Deus tomou a forma humana. Observa, Jesus, meu irmão, ele não passou a existir a partir do útero de Maria. Ele sempre existiu, porque ele é Deus. Agora, quando ele é introduzido no útero de Maria, não pela ação do homem, mas pela ação do Espírito Santo, porque não houve ali um ato íntimo, conjugal, marital entre marido e mulher na concepção de Jesus. Ele foi introduzido no útero de Maria, porque ele tinha que vir no mesmo patamar de princípio de igualdade, como eu já falei em uma outra lição aí da CPAD, que é o princípio de igualdade. Adão veio sem pecado, com a natureza humana perfeita, sem pecado. Jesus, para resgatar o homem, ele veio também na natureza humana, mas com o princípio de igualdade semelhante a Adão, sem pecado. Por isso que não houve aí o ato sexual. Ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão. Assim como Adão, quando foi introduzido neste mundo, ele foi feito perfeito. Amém, meu querido? Então, Paulo se refere ao primeiro Adão e Jesus como sendo o segundo Adão. Então, ele sempre existiu, mas ele toma a forma humana e é introduzido no útero de Maria. E ali, quando ele vem como homem, ele não deixou de ser Deus. Ele continua sendo Deus. Parece ser complicado para minha mente, para sua mente, mas sobre a teologia, sobre os textos bíblicos, nós entendemos que ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo 100% Deus.
e ele foi 100% homem. Agora nós precisamos observar que os textos na Bíblia afirmam que ele não usurpou ser semelhante a Deus. O que a Bíblia está querendo dizer? É que ele não fez uso dos atributos da divindade. Ele se esvaziou a si mesmo e tomou a forma humana e foi obediente até a morte e morte de cruz. E tudo que ele fez, os milagres, as curas, o sobrenatural, o de entender a mente das pessoas, ele o fez pela ação do Espírito Santo de Deus que estava na vida dele. Mas para tal, Jesus precisou de ter uma vida de oração, de santificação, de jejum para ser cheio do Espírito Santo. Meu irmão, se Jesus, que era Deus, quando veio como forma humana, ele não fez uso dos atributos da divindade, ele se esvaziou a si mesmo tomando a forma humana, mas ele viveu na total dependência do Espírito. Ele precisou de orar e jejuar para ter comunhão com o Espírito Santo e para ser cheio do Espírito Santo. Imagina eu e você. Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos santificar as nossas vidas para ensinarmos a lição da escola dominical cheios do Espírito Santo, para impactar os nossos alunos com a presença do Espírito Santo, que quando você estiver ministrando a lição, o seu aluno será impactado. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua, porque eu também sou professor de escola bíblica dominical. E se eu não fizer na direção do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, a minha intelectualidade e a minha oratória não vai mudar a vida dos alunos da minha sala, aonde eu ministro a escola bíblica dominical. Então, o que vai fazer diferença na sua ministração não é tanto o seu conhecimento, não é tanto a sua oratória, essas coisas são boas, importantes, desde que você esteja cheio do Espírito Santo, fale na direção do Espírito Santo e viva na dependência do Espírito Santo. Tem hora que o comentarista faz uma proposta, mas o Espírito Santo, ele sabe a realidade da sua sala. E o Espírito Santo vai te conduzir numa palavra especificamente para a sua sala, para a realidade que o seu aluno está vivendo. Amém, meu querido? Eu creio nisso, que o Espírito Santo de Deus, ele vai te usar poderosamente dentro da sala de aula, se você der lugar a ele. Vamos lá. Subtópico de número 2. Características humanas. Jesus, enquanto homem, possuía necessidades físicas e fisiológicas. Ele teve fome, teve sede, de exausto que estava, dormiu no barco em meio a uma terrível tempestade no mar. Na cruz, sentiu dores e sangrou, como todo homem sangra ao ser ferido. Ele foi 100% homem. Meu amado, uma das provas incontestáveis de que Jesus, ele tinha e possuía natureza humana, era 100% homem e ainda assim 100% Deus. Vamos falar aqui características humanas. Primeiro, ele teve fome, ele comia pão. Ele ia em festas, ele ia em almoço, amém? A festa de casamento, ele foi convidado para um banquete na casa de Mateus, o publicano. Ele entra na casa também de Zaqueu. Jesus era uma pessoa sociável, Jesus sabia se relacionar. Meu irmão, não é pecado crente ir em festa, não é pecado crente participar de almoço, mas a gente tem que saber onde eu posso entrar e onde eu não posso, amém? Eu não vou aí entrar em festa, em banquete, cervejada, bebedeira, funk, forró, sertanejo. Não, meu irmão, eu tenho que saber. E quem me convida tem que saber quem eu sou.
porque eu não aceito convites e ir em festas profanas e mundanas. Mas Jesus, ele era uma pessoa sociável, ele ia à casa das pessoas e aonde ele chegava, ele fazia diferença. Então Jesus, ele teve fome, na cruz ele teve sede, ele pediu água. Jesus, ele teve sono, cansaço. Olha só, Jesus, ele tirava, vamos dizer aqui, Jesus, ele gostava, quando podia, tirar uma soneca na parte da tarde. Tem gente que, se for na casa do pastor e souber que o pastor está descansando, que a mulher falou, olha, ele está deitado, descansando um pouco, tem gente que pensa que o pastor é preguiçoso, mas não sabe que o pastor às vezes passou uma madrugada de oração, que o pastor levantou de madrugada para socorrer o irmão para levar para o hospital, uma família que estava em luto, que ele fez o velório. Meu irmão, o corpo precisa de descanso. Jesus ficou cansado e lá no meio da tempestade, o barco balançando para um lado, o barco balançando para o outro, Jesus estava num sono pesado porque ele estava cansado. E Deus cansa. A Bíblia fala que o Altíssimo não se cansa, mas a natureza humana de Jesus, ela estava cansada. E quando o corpo pedia descanso, Jesus descansava. Então, meu irmão, nós vemos que Jesus, ele teve fome, teve sede, ele precisava de comida, ele sentia dor lá na cruz do Calvário, ele sentiu dor quando furaram as mãos dele com cravos, quando colocaram a coroa de espinho na sua cabeça, quando lhe perfuraram o lado com a lança. Meu irmão, Jesus sangrou. Ele sangrou. Então, meu irmão, ele tinha todas as características de um ser humano. Ele sentia dor, ele sentia fome, frustração, angústia, como todo homem sente. Eu faço aqui ainda uma reflexão sobre esse assunto. Jesus passou por todas as etapas de desenvolvimento físico e intelectual que todo homem passa. Ele foi introduzido pelo Espírito Santo no seio de Maria. Passou pela fase de bebê, infância, adolescência e, finalmente, a fase adulta. Precisou ser alfabetizado e se dedicar à leitura da lei mosaica. Meu irmão, Jesus, ele passou por todo o processo humano. Ele foi introduzido no útero, ou seja, lá no útero ele ficou dependente do alimento que vinha de Maria, pelo cordão umbilical. Ele dependeu dos cuidados de Maria, porque ele estava totalmente indefeso ali no útero dela. Ele passou na fase de bebê. Jesus, quando bebê, irmão, ele chorava, talvez acordava de madrugada, fazia xixi, sujava as fraldas. Ele tinha todas as características de um bebê, irmão. Ele chorava, entendeu? Ele amamentava, tinha fome. Quando dava hora de mamar, ele chorava, dizendo para Maria que ele estava com fome. Ele passou pela fase de infância. E na fase de infância eu entendo que criança brinca, que criança gosta de se divertir. Que Jesus, meu irmão, quando criança, ele se divertia. E você sabe que ele teve vários irmãos, pelo menos a Bíblia fala de Tiago, Judas, e não me lembro o nome de outro. Ele teve pelo menos 5 a 6 irmãos, 2 irmãs e parece que 3 ou 4 irmãos. Então imagina, Jesus, ele foi uma criança normal. Ele passou pela fase da adolescência, a fase da puberdade, em que os hormônios desenvolviam, a voz engrossava, os ombros ficavam largos e os pelos apareciam. Ou você acha que Jesus nasceu com barba? Jesus nasceu com barba, bigode e auréola na cabeça. Meu irmão, Jesus nasceu como homem, passou por todas as etapas que todo ser humano passa. Jesus precisou ser alfabetizado. José e Maria foram os primeiros a ensinar Jesus a lei mosaica. Ele passou pela alfabetização. É igual quando a criança vai para a escola, é A, B, C, D, E, F, G e por aí vai. Ele teve que ser alfabetizado porque ele se esvaziou a si mesmo, irmão. Ele era o conhecimento, a ciência, mas na qualidade de homem, ele precisava de aprender. Amém, meu querido? E ele teve que aprender a lei mosaica.
Aos 12 anos, Jesus já discutia com os doutores da lei, porque ele se dedicou aos estudos. Meu irmão, é uma vergonha quando a gente pega crente na escola ou na faculdade que se diz crente, que não é dedicado, que é relaxado, que não faz trabalho, quando é trabalho em grupo, fica morcegando, pendurando em outros que fazem e ele não faz nada. Isso é um péssimo testemunho. Crente que cola, aí como diz um pastor aí, o pastor Cláudio Duarte, aquele lá que não teme a Deus, às vezes é até macumbeiro, feiticeiro ou satanista, ele passa em medicina na federal. E aqueles que servem a Deus não conseguem nem passar numa federal ou sequer uma faculdade particular. Meu irmão, Jesus, ele se esforçou para aprender. Eu tenho que me esforçar para aprender, para galgar posições. Ele crescia em graça e conhecimento. Eu já falei, Jesus, ele tinha um equilíbrio entre a espiritualidade e a sabedoria humana. Ele cresceu nos dois, em espiritualidade e em também conhecimento humano. É muito bom os pais terem filhos na faculdade, formando como advogado, formando como médico, como doutor. Mas você não precisa se alegrar apenas que o seu filho seja doutor. Nunca perca, você que é pai, a alegria de celebrar que o seu filho tem o título de cidadão do céu. Que eu conheço muitos pais que têm filho médico, tem filho advogado, o pai é crente, o filho foi criado na igreja, mas depois que conseguiu o diploma e a formatura, o filho desviou. Hoje é médico, é advogado, é psicólogo, é um catedrático, é docente, é uma pessoa culta, cheia de conhecimento, mas caiu da graça de Deus. Que Deus guarde a nossa casa, que Deus guarde a nossa vida. Subtópico de número 3, já estamos caminhando para encerrar a nossa lição de número 4. Subtópico de número 3. Necessidade da encarnação do Verbo. Jesus precisou resgatar o homem na qualidade de homem e cumprir todos os preceitos da lei divina. Na cruz do Calvário, ele bradou: está consumado. Naquele exato momento, ele provou que a lei de Deus era perfeita e que o homem a poderia cumprir. Meu irmão, qual foi a necessidade de Jesus tomar a forma humana? Qual foi a necessidade de Deus tomar a forma humana? Porque o homem que ele criou se rebelou contra o Criador. Estava destinado ao lago de fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Quem pensa que o estado final do homem é o inferno está equivocado. O inferno é um lugar de transição e estágio, porque depois ele vai ressuscitar. Quem morreu sem Jesus e foi para o inferno, ele vai ressuscitar num corpo sem glória e vai comparecer perante o grande tribunal de Deus para ser julgado por tudo que ele fez, e aí ele será lançado no lago de fogo eterno. Esse era o destino do homem. Esse homem se rebelou, dava a entender que a lei de Deus era muito rigorosa e o homem agora estava debaixo da justiça de Deus, porque a palavra de Deus diz que no dia que pecar, morrereis. E Deus iria anular a sua palavra? Deus não pode anular a sua palavra. Ele vela sobre a palavra para cumprir. Então ele teve que tomar a forma humana e se esvaziar, não fazer uso dos atributos da divindade. Ele tinha que resgatar o homem na qualidade de homem e não como Deus, porque ele tinha que se sujeitar à lei que ele estabeleceu para o homem. E ele tinha que fazer isso na qualidade de homem. Por isso que Deus tomou a forma humana. E lá na cruz do Calvário, quando Jesus disse: está consumado, ele diz: olha, eu cumpri cabalmente, literalmente, todos os preceitos da lei e eu não pequei. Naquele momento, Jesus estava bradando para o céu:
Pai, está consumado. Jesus estava bradando para os anjos no céu: está consumado, eu consegui. Jesus estava bradando para o inferno: está consumado. Oh, aleluias! Jesus estava bradando para mim e para você: está consumado. O que você não pode fazer, o que você não conseguiu realizar, que é obedecer toda a lei de Deus, eu consegui, está consumado. Eu resgatei você dos seus pecados e provei que a lei de Deus é perfeita e que o homem pode cumprir. Meu amado, dali está a minha vitória, dali está a sua vitória. A minha bênção, a minha salvação foi conquistada pelo meu Jesus, pelo nosso Jesus, lá na cruz do Calvário. Aleluia! E ele resgatou o homem. Não foi da mão do diabo. Tem gente que pensa que Jesus veio para salvar o homem da mão do diabo. Jesus veio para salvar o homem, para cumprir a justiça de Deus, porque era a justiça de Deus que estava sentenciando o homem. Porque lá em Gênesis a palavra dizia que no dia que pecares, morrereis. Então, meu amado, o que estava ali em xeque não era Satanás, não eram os demônios. Ele não veio resgatar o homem da mão do diabo. Ele veio cumprir a justiça de Deus. E ele cumpriu toda a justiça de Deus e provou que a lei de Deus, ela é perfeita e é possível o homem, cheio do Espírito, na direção de Deus, que ora, que consagra, que busca, que se humilha, obedecer à lei de Deus. Meu amado, que Deus abençoe a sua vida. Encerramos aqui a lição de número 4. Eu confesso que o meu coração está ardendo aqui em brasa. Daqui a pouco já não estou dando estudo, daqui a pouco eu estou fazendo pregação. E eu estou cheio da unção de Deus aqui, da glória. E acredito que na sala de aula não será diferente com a sua vida. Vamos então ao momento de oração. Eterno Deus e Pai, nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Queremos agradecer por mais esse momento, essa oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. A Ti, meu Senhor, tão somente a Ti, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Meu Deus, toma teu servo, tua serva, que estará ministrando esta lição no próximo domingo. Que o teu Espírito Santo venha capacitá-lo com poder, com graça e unção. E a glória do Senhor venha se manifestar. Meu Deus, que o Senhor dê entendimento a cada aluno. O Senhor dê revelação nessa sala de aula. E que o teu nome seja glorificado. Nós te louvamos porque tu veio na qualidade de homem, foi 100% homem. Cumpriu todos os preceitos da lei de Deus, que é perfeita, e aquilo que eu não consigo, por causa da minha fraqueza e os meus pecados, o Senhor conseguiu por mim na cruz do Calvário. Meu Deus, eu te agradeço, porque lá na cruz do Calvário o Senhor bradou: está consumado. Ali o Senhor estava dizendo: Mauro, está consumado. Ali o Senhor estava dizendo para cada professor, para cada aluno: está consumado. Eu consegui para você aquilo que você não conseguiria. Meu Senhor, nós te agradecemos por tão grande salvação. Toda a honra, toda a glória, todo louvor a ti pertence. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Meu querido, obrigado pela sua participação, obrigado pelas suas intercessões. Eu peço, nas suas orações, ore pela minha vida. Deus sabe o que eu estou enfrentando, o que eu estou passando. E esse trabalho, ele só tem uma razão de ser. Você, meu irmão, que é o alvo da graça de Deus. É um trabalho que fazemos com paixão, com amor, sem fins lucrativos. Mas eu careço da sua oração, do seu apoio, da sua intercessão. Ponha meu nome aí no círculo de oração da sua igreja. Você, minha irmã, me adote como um filho. Você é meu pastor. Me adote como uma ovelha sua, como um filho seu, porque eu careço das vossas orações. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.